crianças! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Luciana e vamos finalizar a nossa sequência hoje de aulas. Os materiais são aqueles de sempre: o caderno, o lápis, a borracha ou apontador. E lembre-se que no finalzinho da aula passada eu já pedi para você selecionar alguns materiais, que é a folha sulfite, a tesoura, a régua. E quando aparecer esse símbolo aí, é sinal que aquela atividade é para fazer o registro. E falando em registro, vamos ao primeiro do dia. Então, registre no caderno a data de hoje, língua portuguesa. A anotação feita? Então, vamos relembrar o que vimos na aula anterior. Então, a primeira questão que nós vimos na aula anterior foi a relembrar o que era uma lenda. Lembram-se que lenda é um texto narrativo, que ele usa elementos naturais, todos os seus personagens são ficcionais. Outra questão muito importante que ele reflete os modos de pensar, não é mesmo? De um povo, usa personagens misteriosos. Também, quando nós falamos sobre as características da lenda, nós fizemos uma comparação rápida entre o conto e a lenda, porque eles têm as características muito parecidas. Então, nós vimos que o conto ele é totalmente ficcional. Já a lenda não. Já a lenda ela é realizada, ela é produzida por meio de tradição popular, né, elementos históricos e tudo mais. Ok? Depois disso, nós fizemos a leitura de um texto, lembram-se, olha lá, As Estrelas que Contam Histórias, que era um texto em que mostrava, né, as histórias que as estrelas estavam nos contando, né? Nós vimos a questão do Cruzeiro do Sul, as Três Marias e outras informações também que nós vamos relembrar daqui a pouquinho. E por fim, nós fizemos o de olho no texto, que nós fomos analisar cada trecho do texto que nós lemos e utilizamos alguns verbetes de 2 dicionários. Lembram-se que ainda eu expliquei que nós tínhamos 2 dicionários em que eles traziam, né, os significados daquela palavra e você tinha que adequar ao contexto que nós estávamos utilizando. Lembraram? Então, vocês sempre tinham 2 definições, vocês tinham que escolher aquela que se adequava ao contexto de cada trecho que nós vimos. E para finalizar, nós vimos um vídeo que falava sobre as estrelas. Então, o que nós vamos fazer na aula de hoje? Primeiro, nós vamos relembrar o texto. E para nós relembrarmos o texto, você vai fazer a atividade aí comigo, tá bom? Então, você vai fazer aí. Pode pegar um papelzinho, né, que você tem aí. Então, você vai fazer um papelzinho assim, com V de verdadeiro, ok? E você vai fazer um outro papelzinho com X, quer dizer que é falso. Então, nós vamos analisar cada trecho e vamos ver se aquela informação é verdadeira ou é falsa. Mas para isso, eu vou te dar um tempinho, bem rapidinho, só para você fazer essa interação comigo.
Muito bem. Você já fez seus papeizinhos? O V de verdadeiro e o X de falso. Então, para cada slide que nós vamos ver agora, eu vou dar sempre um tempinho para você pensar se aquela informação é verdadeira ou falsa, ok? Então, vamos para o primeiro. Leia com atenção cada trecho da história, cada trecho do texto, e aí você vai dizer se aquela informação é verdadeira ou falsa. Pensou, analisou as questões, então vamos fazer juntos agora. Então vem comigo. Então o primeiro trecho diz assim: o ser humano estuda os mistérios do céu somente após existirem os modernos telescópios. Foi isso que o texto nos disse? Verdadeiro ou falso? Falso, né? Por quê? Porque eles estudavam os mistérios do céu antes mesmo de ter os instrumentos. Lembram disso? Né? Que ele se orientava pelas estrelas, ele já observava as estrelas, então muito antes de terem os instrumentos. Olha lá a segunda. As Três Marias fazem parte de Órion, nome de um caçador colocado no céu pelo deus Zeus. Verdadeiro ou falso? Essa informação é verdadeira ou falsa? Olha lá. Verdadeira. Lembra ainda que, conforme nós lemos, ainda eu dei a dica lá, né? Que é o cinturão de Órion. Olha a próxima. Para os gregos e romanos, o cão maior era o guardião de Órion, um cão de guarda. E essa informação é verdadeira também. Muito bem. Vamos analisar agora o próximo slide. Então, você vai ler com atenção e vai sempre pensar se aquela informação é verdadeira ou aquela informação é falsa. Leu com atenção os trechos? Então agora nós vamos analisar um por um para ver se aquela informação é verdadeira ou falsa. Então vamos ler o primeiro. Os nomes das constelações não estão associados a mitos, lendas e costumes das sociedades. Essa informação é falsa. Por que ela é falsa? Lembram-se que quando nós lemos o texto, essa informação foi grifada lá, porque nós tínhamos acabado de relembrar as características da lenda. Lembram-se que essa faz parte do folclore, que elas fazem parte, né, de história de um povo, ok? Então, por isso que essa informação é falsa, porque ela está, sim, relacionada a mito, a lenda, ou ao costume de um povo. Mesmo porque, lembram-se que eles usavam as estrelas para muitas atividades que eles faziam. Olha o outro trecho. O Cruzeiro do Sul atrapalhava os navegadores do século XVI a se orientar durante as suas viagens? Essa aqui tá fácil, né? Então essa aqui a gente sabe que é falsa. Por que é falsa? Porque o Cruzeiro do Sul, ele ajudava. Lembram-se que ele que direcionava as navegações, ok? E olha a última. O Cruzeiro do Sul é a menor das 88 constelações que podem ser vistas da Terra. Essa informação também ela é verdadeira. Então, ela sempre vai fazer esse auxílio. E vejam, por mais que ela não seja pertencente a uma grande constelação, ela ainda auxilia muita gente. Vamos analisar, então, agora o nosso último slide. Então, leia com atenção e verifique se aquela informação é verdadeira ou falsa.
Leu com atenção? Então vamos à correção. Olha o primeiro trecho. Na constelação Cão Maior fica a estrela mais brilhante do céu, Sírius. Essa informação é verdadeira. Lembra-se que nós ainda vimos na imagem onde que fica Sírius. Vocês viram como ela era brilhante. Olha a próxima. Sírius era usado como marcador de tempo pelos egípcios para identificar a chegada da cheia do rio Nilo. Essa informação também é verdadeira. E olha a última. As estrelas não eram usadas para marcar o tempo porque a Terra se move durante o ano todo? Lembram-se que ainda ele disse que a Terra tem um movimento aparente. Lembra que eles falaram do movimento aparente? Lembram-se? Então essa informação é falsa, porque elas são usadas para marcar o tempo. Como que eles faziam para fazer a marcação do tempo antigamente? Um dos jeitos era pelas estrelas. E pensando nisso, afinal, qual é a história que as estrelas nos contaram? Se nós formos relembrar o texto. Então, as estrelas nos contaram 3 histórias. A primeira é sobre as navegações. Então, lembre-se que a partir do Cruzeiro do Sul, eles se orientavam. Então, as navegações eram feitas lá inicialmente pelas naus, que é essa embarcação que você está vendo aí. Ok? Então, ela, sim, foi muito utilizada para as navegações, como localização e direcionamento. Olha o próximo. Era uma mitologia greco-romana. Lembram-se lá que nós falamos? Que acabamos de relembrar, que é o caçador e o guardião. Então, como vocês podem ver aí na imagem, olha lá, ó, o Órion. Lembra que eu ainda falei do cinturão de Órion, as 3 Marias que fazem, né, que dá a entender que é o cinturão dele ali. E a terceira é a marcação do tempo. Lembre-se que eles utilizavam as estrelas, que eles observavam o movimento das estrelas e que não era exatamente o movimento das estrelas, era o movimento aparente do planeta Terra. Ok? E com o passar do tempo, nós utilizamos outros instrumentos. Um deles é esse aí que você está vendo, que é a ampulheta. Tudo bem? Então, vamos continuar fazendo análise de algumas passagens do texto que nós lemos agora. O que nós vamos fazer? Vamos explorar algumas palavras do texto. Para isso, nós vamos relembrar 3 trechos. Então, leia aqui comigo. Olha o primeiro. Perto de Órion, há uma constelação que você também pode observar, que é o Cão Maior. Consegue imaginar por que ela tem esse nome? Para os gregos e romanos, o Cão Maior era o guardião de Órion, um cão de guarda. Por sua vez, Órion caça o touro e o leão, outros conjuntos de estrelas que ficam bem próximos dele no céu. Olha o segundo trecho. Mas as estrelas não servem somente para marcar o tempo. Quem mostra isso é outra constelação bastante conhecida, o Cruzeiro do Sul. Ela foi muito importante no tempo das grandes navegações, no século XVI, em que os europeus saíam em busca de novas terras e chegaram a lugares como o Brasil. Sabe por quê? E o último trecho, já que falamos do Cão Maior, vale a pena lembrar que nessa constelação fica a estrela mais brilhante do céu, Sírius. Esse astro era usado como marcador de tempo pelos egípcios e servia para identificar a chegada da cheia do rio Nilo. Conta Paulo César Pereira. A cheia era uma época de fertilidade do solo e abundância de peixes para aquele povo que vivia no deserto. Então, vocês observaram que nós temos 3 trechos. Agora eu quero que você observe aí 3 palavras, uma em cada trecho. Olha o primeiro. Primeira palavra, próximos. O segundo trecho, palavra século. E o terceiro, época. Então, vamos ver mais de perto essas palavras. Então, o primeiro trecho é outros conjuntos de estrelas que ficam bem próximos dele no céu. Então, a palavra próximos. Pensa aí. Ela foi muito importante no tempo das grandes navegações, século XVI. A palavra é século. E a terceira, a cheia era uma época de fertilidade do solo. Palavra época. Então, eu quero que você pense um pouquinho o que essas 3 palavras têm em comum. Leu com atenção as 3 palavras, então? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos olhar cada uma delas e os detalhes que cada uma delas vai nos trazer. Então, olha a primeira palavra. Então, a primeira palavra é próximo. Tudo bem? Então, o que nós percebemos? Próximo, aqui nós temos um
acento. Uma sílaba aqui tem um acento. Olha a segunda palavra. A segunda palavra é século. Então, mesma coisa, olha aqui, ó. Nessa segunda palavra eu também tenho a sílaba acentuada e que também é a primeira, que vocês estão percebendo aqui. Olha a terceira palavra. Palavra época. Estão vendo? Então, na terceira palavra, também nós temos aqui a acentuação na primeira sílaba. Mas é na primeira sílaba? Vamos pensar. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos separar a palavra em sílabas. Lembra que a gente já trabalhou um pouquinho da divisão silábica em outra aula. Então, a primeira palavra que eu tenho aqui é próxima. Então, ó, próximo. Estão vendo? Tenho 3 sílabas. Última, penúltima, antepenúltima. Vai pensando aí, o que será que está acontecendo? Olha a próxima divisão da segunda palavra. Eu tenho a palavra século. Então, ficou século. Viram? Também eu tenho a antepenúltima com acento. Última, penúltima, antepenúltima. E a palavra época. Então, olha aqui, ó. Época. Também tenho 3 sílabas. Última, penúltima, antepenúltima está acentuada. Então, o que nós podemos perceber? Uma regularidade. E para essa regularidade, já que nós estamos analisando a antepenúltima sílaba e que ela tem um acento, que essas palavras são proparoxítonas. E proparoxítono significa que a minha antepenúltima, no caso se, e pró, são acentuadas. Então, isso me diz o quê? Por terem a sílaba tônica, a sílaba mais forte na antepenúltima sílaba, são chamadas de proparoxítonas. E todas as proparoxítonas são acentuadas, seja pelo acento agudo, seja o acento circunflexo. E acento circunflexo é o nome correto, porque muitas vezes a gente fala que é o chapeuzinho, e não existe o chapeuzinho na acentuação, é acento circunflexo. Vejam os exemplos: próximo, século e época. Então, próximo está acentuada a antepenúltima sílaba, pró. Século, antepenúltima sílaba, sé. E época, antepenúltima sílaba, é. Tudo bem? Então, agora acompanhem comigo outras palavras que agora você vai pensar aí também. Então, veja. Eu tenho lá agora a palavra ginástica. A próxima, indígena. Simpático. Mínimo. Tônica. Bússola e anônimo. O que você vai fazer com essas palavras? Você vai fazer a mesma coisa que fizemos aqui. Primeiro, você vai separar cada uma em sílabas. Depois, você vai circular a sílaba tônica. Tudo bem? Então, agora é com você.
Muito bem. Anotaram as palavras, fizeram a separação silábica delas e identificaram a sílaba tônica? Muito bem. Então, agora, para nós fazermos a correção, nós vamos relembrar que nós não temos só a antepenúltima sílaba acentuada, lembram-se? Ou a antepenúltima sílaba tônica. Nós também temos que lembrar que quando for a última sílaba tônica, nós chamamos de oxítona, que é a sílaba mais forte. Quando nós tivermos a antepenúltima, nós chamamos de paroxítona, que é a sílaba tônica, a sílaba mais forte, ok? E a proparoxítona, que é o que nós estamos vendo hoje, que é a antepenúltima sílaba tônica, ok? Mas que nós estamos percebendo que elas são acentuadas. Então, vamos ver lá. Então, a primeira palavra era ginástica. Então, vamos fazer a divisão da palavra ginástica. Então, ginástica tá aqui, ó. Vamos começar de trás para frente, né? Então, a última. Deixa eu pôr mais para cá esse aqui. Aí, nós temos a penúltima e a antepenúltima. Só que ginástica, ela tem 4 sílabas, então nós temos o G aqui, ok? Vamos para mais uma palavra. Qual é a próxima? Indígena. Começando lá de trás, ó. Última. Penúltima. Antepenúltima. E também a palavra indígena tem quantas? 4 sílabas. Olha que nós estamos percebendo que a antepenúltima também está acentuada. Você fez aí? Então corrija. Próxima palavra, simpático. Vamos começar de trás para frente de novo, ó. Última. Penúltima. Antepenúltima e a 4ª sílaba, ok? Então, também tem 4 sílabas. Vocês viram que nos exemplos as palavras tinham 3 sílabas e a terceira, de trás para frente, que era acentuada, ou seja, era a sílaba tônica, a sílaba mais forte, ok? Vocês estão percebendo aqui que sempre quando nós temos as proparoxítonas, elas são acentuadas. Então, é uma regra. Olha o próximo. A próxima palavra é mínimo. Então, olha lá. Mesma coisa. Olha aqui, ó. Aqui tem 3 sílabas. A antepenúltima, que tem um acento. A próxima palavra, tônica. Então, a última sílaba, veja se você fez a separação silábica certinha. E lembre-se, toda vez que eu fizer a separação silábica, eu uso hífen. E a última, antepenúltima, tô. Então, de novo. E vejam que eu já tinha falado que não é só acento agudo, também um acento circunflexo. Próxima palavra, anônimo. Mesma coisa. Ó, estão vendo? E nós vamos perceber que anônimo também é uma palavra que tem 4 sílabas. Tudo bem? E a última, a palavra é bússola. Lembrando que na separação silábica, os S's ficam separados. Estão vendo aqui? Então, o que nós podemos perceber com essa atividade? Que todas as vezes que a antepenúltima sílaba for a mais forte, ela obrigatoriamente vai ter um acento.
Muito bem, agora que nós já analisamos algumas palavras, vamos para o jogo dos 7 erros. Então, você vai analisar as palavras que eu vou colocar aí para você. E o que seria o jogo dos 7 erros? Achar o erro. Então, você vai localizar as palavras que não foram acentuadas. E lembre-se, a regra é acentuar todas as proparoxítonas, ou seja, a antepenúltima sílaba. Se nós formos contar, é a terceira de trás para frente. Então, vamos lá, ó, acompanhem comigo. Então, eu tenho essas palavras aqui. Círculo, sílaba, cócegas, ângulo, abóbora, pêssego, pétala, médico, pássaro, público, lâmpada, árvore, quilômetro, príncipe, último e trânsito. Eu vou dar um tempinho para você. E lembre-se, o jogo dos 7 erros é rápido, porque você tem que olhar rapidinho as palavras e só identificar e registrar aquelas que o acento não foi colocado. Vamos à obra. Pensou, olhou com cuidado, lembrou da regra? Então vem comigo para a gente corrigir juntos. Olha lá, palavras que têm que ser acentuadas e não estão são. Primeira palavra, círculo. Anotou lá? Segunda palavra, cócegas. Terceira palavra, ângulo. Próxima palavra, pétala. Faltam quantas mesmo? Se é jogo dos 7 erros, ainda faltam 3. Então, vamos achar mais 3. Olha a próxima lá. Público. A outra palavra é quilômetro. Então, falta uma, que é a palavra trânsito. Olha lá no cantinho, a última. Muito bem. Agora que nós já achamos as palavras, o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar agora a sílaba tônica. Lembra que é a sílaba mais forte que tem que ser o acento. A primeira era círculo, então a sílaba que eu tenho que identificar, vamos só clarear todas elas. Agora sim, círculo, então o que você teria que fazer, né, a identificação? No cir. Palavra cócegas, no có. Palavra ângulo, no ão. Lembre-se que o acento circunflexo, ele também é um acento e também vai identificar a sílaba tônica. Pétala é no pé, público, do pu, quilômetro, no lô, e trânsito, no tram. Então, vou dar um tempinho aí para você, se você não identificou, você já identifica cada uma delas. Pronto, circulou todas as sílabas tônicas, então vamos fazer o registro da regra para a gente não esquecer. E lembre-se, sempre que precisar, você vai rever no seu caderno.
Então, olha lá a regra. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, seja com acento agudo, seja com acento circunflexo. Anote e não esqueça. Anotada a regra? Então não esqueça, toda vez que você sentir dúvida, volta, veja os exemplos e releia a regra. E para nós encerrarmos a nossa aula hoje, vamos para o Comparando Textos, que é aquele momento em que nós vamos fazer o quê? Vamos analisar os 2 textos que nós lemos. O primeiro, 12 lendas brasileiras. O outro texto, Estrelas que Contam Histórias. Mas antes, para que nós façamos isso, eu vou pedir para que você pegue, lembra a folha sulfite lá que eu pedi lá no início da aula? Você vai pegar essa folha, vai dobrá-la ao meio, assim, tudo bem? Então, você vai dobrar ela ao meio, ok? Vai fazer o que com ela? Vai cortar. Lembra da régua da tesoura? Você pode usar, mas se você vê que não precisa usar, você pode cortar ela na mão mesmo, sem problema nenhum, tá bom? Então, você vai ficar com 2 partes. Estão vendo aqui, ó? A primeira e a segunda. Tudo bem? Então, o que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos analisar várias questões sobre os textos. E, no final, nós vamos usar essas 2 partes para fazer o registro, como se fosse 2 livretos, para que nós possamos sempre relembrar algumas informações. Então, vamos lá para o primeiro? Primeira informação. Nós temos 12 lendas brasileiras, Estrelas que Contam Histórias. Quem escreveu 12 lendas brasileiras? Isso, Clarice Lispector. E quem escreveu Estrelas que Contam Histórias? Ciência Hoje da Criança. Ok? Muito bem, vamos para o próximo. Próxima pergunta para a gente relembrar. Qual era o tema ou o assunto do texto? 12 lendas brasileiras falava sobre o surgimento das estrelas. E o outro texto, Estrelas que Contam Histórias, falavam sobre estrelas que contam histórias. Ok? Próximo. A próxima questão é essa aí que você está vendo. Qual é a finalidade do texto? Ou seja, para que ele foi escrito? Então, a lenda foi escrita para explicar acontecimentos misteriosos. E Estrelas que Contam Histórias para informar sobre um assunto. E lembre-se, a finalidade da narrativa é para a gente se entreter, né? Para a gente conhecer também um pouquinho mais as histórias que nós temos dos povos indígenas, africanos, portugueses, seja ele qual for. Para conhecer um pouquinho mais o modo, os jeitos daquela população. Próxima questão. Qual texto é literário, qual texto é jornalístico? Esse está fácil. Texto literário, 12 lendas brasileiras. E texto jornalístico, Estrelas que Contam Histórias, porque ele está nos informando. Agora, pense aí. Qual texto explica um fenômeno natural? Nós falamos um pouquinho no início da aula de hoje também. Fenômeno natural, quem explica é 12 lendas brasileiras.
Por quê? Porque a característica da lenda é essa. Tudo bem? Agora nós vamos para a nossa próxima pergunta. É possível afirmar que ambos os textos apresentam uma linguagem bem-humorada ou de fácil compreensão? Lembrando, nós ficamos rindo, deu vontade de rir quando a gente estava lendo tanto um quanto outro texto? Não. Então, os textos são fáceis compreensões. Por quê? Porque quando eu li o texto, foi fácil de eu entender cada elemento que ele nos trouxe, cada informação que ele nos trouxe. E a última pergunta. O público-alvo é 12 lendas brasileiras e estrelas que contam histórias. Apenas os astrônomos vão ler esse texto? Ou todas as pessoas podem ler? Sim, porque todas as pessoas podem ler. Porque o texto é tranquilo, uma linguagem fácil, que qualquer pessoa pode ler e entende muito bem. Mesmo que o segundo texto que nós lemos, ele seja numa revista, num site direcionado à divulgação científica, mas a linguagem foi muito tranquila. Tudo bem? Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou dar um tempinho para você fazer o registro de cada um. Então, você vai pegar agora a primeira parte, lembra que você cortou? E nessa primeira parte, você vai registrar lá Clarice Lispector, que é o título. Estão vendo aqui? Deixa eu pegar o outro. Desculpe. Vocês vão colocar Clarice Lispector, que não é o título, né? É a autora. E antes você vai colocar lá o título do texto, 12 lendas brasileiras. E dentro, como eu fiz aqui, você vai fazer o registro disso que a gente acabou de conversar. Tudo bem? Então vamos à obra.
registro feito, agora você vai fazer a mesma coisa com a segunda parte. Registrar o título do texto e o autor do texto. Tudo bem? Livrinhos prontos? Então você guarde aí. E chegamos ao final de mais uma aula, de mais uma sequência de aulas. Então eu estou indo, se cuide e até a próxima sequência.